Oi, povo de Deus, tudo bem? Como que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, estou muito bem. E hoje nós estamos com mais um vídeo no nosso quadro Devocionando, tá? É o nosso segundo vídeo desse quadro. E hoje a gente vai fazer um devocional rapidinho. Mas antes eu quero pedir para você já deixar o seu curtir aqui no vídeo, se inscrever aqui no canal, tá? Para você receber os próximos vídeos em primeira mão. E compartilhar com seus amigos para abençoar a vida deles também. Vamos lá começar o nosso Devocionando de hoje. Uma coisa que tem chamado muito a minha atenção nesses últimos dias, e o Senhor tem falado para mim algumas coisas a respeito disso, é sobre obedecer. E obediência é um assunto que mexe muito comigo, assim. Obediência no geral, né? Obedecer a Deus, principalmente. Obediência no sentido de você fazer o que é certo, de você fazer o que é correto. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a Vasti. Para quem já leu o livro de Esther, a Vasti, ela era a rainha da época, a rainha que era casada com o rei Xerxes. E eu vou ler aqui para vocês o texto. Eu vou ler só um trechinho, fica em Esther, capítulo 1, no versículo 10. Eu vou ler do 10 em diante, eu vou ler só um trechinho para vocês entenderem mais ou menos, tá? No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Meumã, Biztá, Harbona, Bigtá, Abagita, nossa, tá difícil, Zetar e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Eu pesquisei o significado de Vasti e significa beleza incomum. Então assim, a mulher era uma deusa grega, né? A mulher devia ser, sei lá. Eu não sei nem definir quão linda aquela mulher era. Imagina, né? As pessoas, imagina ela passando, as pessoas, acho que, né? Até tapava o olho. De tão linda que a mulher era, de tão linda, ela devia reluzir. Versículo 12. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir e o rei ficou furioso e indignado. Naquela época, você não podia desobedecer às ordens do rei. Você era proibida de desobedecer às ordens do rei. Versículo 13. Como era de costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis e que eram muito amigos do rei. Carsena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Eles eram 7 nobres da Pérsia e da Média que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino. O rei lhes perguntou, de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti? Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes, transmitida pelos oficiais. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres. A rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão, o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres persas e medas, não sei se é assim que fala, da nobreza, que ficaram sabendo do comportamento da rainha, agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real, e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Nunca mais compareça à presença do rei Xerxes. Presta atenção. Também dê o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e os seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Se você quiser saber o resto da história, é bem interessante, vale a pena você ler. Mas aonde que eu quero chegar com a história de Vasti? A mulher era linda. Tipo, você sabe, linda de verdade? Não é linda de mentira, é linda de verdade. E, cara, ela tinha tudo pra continuar sendo a rainha. Eu imagino que ela devia, além de ser linda, devia ser uma pessoa legal, né? Não sei, mas devia ser uma pessoa, pro rei ter casado com ela não tinha só qualidade de ser linda, alguma coisa a mais essa mulher tinha. Aqui no versículo 9 diz o seguinte, que antes do rei chamar ela,
ela estava dando também um banquete para outras mulheres. E ela simplesmente se negou. Por quê? Eu não sei, né? Eu não tenho como saber. Mas assim, tudo que o rei queria era mostrar a mulher linda que ele tinha. E ela desobedeceu. Naquela época, ela precisava obedecer a ordem do rei. Você não podia desobedecer a ordem do rei. Você viu o caos que ela fez? O caos que ela causou, o transtorno que ela causou para todas as mulheres e todo o reino por causa de uma desobediência, porque ali diz que ela desobedeceu ao rei. Essa questão desobediência e obediência chama muito a minha atenção, trazendo para os nossos dias de hoje, nos mínimos detalhes. E eu li um livro, gente, muito de Deus, assim, que chama Autoridade Espiritual, do Watchman Nee. Eu vou botar uma foto dele aqui pra vocês. Ele fala muito sobre obediência, do poder da obediência, do que a obediência faz, da autoridade que a obediência traz. E eu sou muito pega nisso, sabe, gente? No que eu preciso obedecer a Deus, nas coisas erradas e certas que são tão simples e muitas vezes a gente se pega no automático e comete sempre os mesmos erros e vai desobedecendo e não entende lá na frente por que as coisas das nossas vidas estão de cabeça para baixo ou por que isso aconteceu, simplesmente porque você foi desobediente. Existem princípios na palavra de Deus que a gente precisa obedecer. Pare e pensa nas coisas que você tem feito, nas coisas que você tem pensado, nas coisas que você tem priorizado. Olha, eu estralo nos dedos. Nas coisas que você tem escutado de Deus, coisas que Deus está falando para você e você não tem obedecido, você não tem prestado atenção no que Deus está falando para você. Eu estava vendo um vídeo de um pastor esses dias e ele fala sobre o amanhã. A gente não tem um amanhã. Pare e pensa comigo. A gente não tem um amanhã. A gente não conhece o amanhã ele pertence ao Senhor, você só tem agora. E se a gente não obedecer a Deus agora, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A Vasti, quando ela desobedeceu ao rei, o que eles fizeram? Eles decretaram uma lei que as mulheres deveriam obedecer aos seus maridos. Ela simplesmente não quis ir na presença do rei, porque, gente, eu não sei o motivo da Vasti. A gente pode, quando a gente for pro céu, perguntar pra ela se é que ela está nos céus, que eu não sei, né? Vamos crer que sim. E a gente vai perguntar pra ela, o que aconteceu que você não quis obedecer às ordens do rei? Vamos lá, 3 aplicações pra nossa vida. Primeira aplicação, obedecer a Deus com alegria. Em 1 João 5,3 diz o seguinte: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Obedecer a Deus não é uma coisa pesada. E quando a gente ama a Deus, a gente obedece Ele simplesmente porque a gente ama Ele. Se você ama a Deus, você vai obedecer a Ele e vai ser uma coisa natural na sua vida. Não vai ser um fardo, não vai ser pesado. Você não vai falar, meu Deus, eu tenho que te obedecer. Pô, caramba. Eu confesso pra vocês que tem hora que você fala, nossa, Jesus, tipo assim, eu não queria fazer desse jeito. Pensa, a gente precisa pensar na nossa vida. A gente precisa pensar no que a gente tá fazendo. Porque se a gente não pensar, a gente sai fazendo automaticamente, a gente vai trocando os princípios, a gente vai deixando as coisas acontecerem e depois a gente só sabe reclamar. Pô, Deus, por que a minha vida tá assim? Pô, por que não sei o que? Em nome de Jesus, vamos virar a chavinha. Amém? Segunda aplicação que eu quero deixar pra vocês. Obedecer sem questionar. Eu escutei uma pessoa dizendo uma coisa que eu sempre oro. Eu falo, Senhor, me ajuda a te obedecer imediatamente. Por exemplo, o perdão. O perdão é uma coisa complicada. Um dia a gente vai falar sobre isso aqui. Mas existem coisas nas nossas vidas que a gente demora para absorver. E existem coisas que acontecem na nossa vida que a gente tem dificuldade de viver, de passar por aquilo e muitas vezes de perdoar. A Bíblia é muito clara com relação ao perdão. Você precisa perdoar para que os seus pecados sejam perdoados. Você precisa obedecer isso. É o mínimo. Desculpa falar assim, eu sou um pouco bruta de vez em quando, mas é o mínimo. Você precisa perdoar. A Bíblia diz isso, que se você não perdoa, os seus pecados não são perdoados. Certo? Ok? Eu preciso obedecer o que Deus está me dizendo. Obedeça a Deus. Perdoe para o seu bem. Para que você não fique doente. Para que não exista nada entre você e o Senhor. Sabe? Para que não tenha nada te separando de Deus. E por mais que seja difícil, perdoar é muito difícil. Declare isso todos os dias. Eu perdoo. Até você, não precisar mais declarar e perdoei isso aí. E o Senhor vai te ajudar nisso. Amém?
Eu vou ler o versículo da segunda aplicação que fica em 2 Coríntios 4, do 16 ao 18. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Por que eu coloquei esse versículo aqui nessa segunda aplicação? Essa questão de você obedecer imediatamente é só pela fé, cara. Se não for na fé, se não for assim, Jesus, eu confio em ti, eu vou te obedecer porque eu confio no Senhor e vamos que vamos. Se não for pela fé, a gente não consegue. São as pequenas coisas que fazem diferença na nossa vida. Obedecer no mínimo, assim, nas coisas mínimas. Tipo assim, no fio de cabelo. Não vou fazer, Senhor, porque eu confio no Senhor. Eu sei que amanhã, eu sei que em ti existe uma recompensa. E não porque você tem recompensa pra mim, não, mas é porque eu amo você e eu vou fazer isso porque eu amo você, Jesus. Entendeu? Eu vou te obedecer porque eu te amo. Terceira aplicação, gente. Obedecer é melhor do que sacrificar. Essa é de praxe. Eu vou ler o versículo para vocês que fica em 1 Samuel 15, 22. E a Bíblia do Jesus-Cop. Porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Esse versículo muita gente conhece, obedecer é melhor do que sacrificar. Como que eu interpreto assim? Existem coisas nas nossas vidas que a gente prefere sacrificar do que obedecer. E a gente está sacrificando desnecessariamente certas coisas se é simplesmente só obedecer, sabe? Só obedeça ao que Deus está falando para você. E as coisas vão fluir naturalmente, as coisas com Deus, eu sempre falo isso, as coisas de Deus elas são tão naturais, elas acontecem tão naturalmente, e a obediência ela gera isso na gente, essa naturalidade, o fluir, as coisas de Deus elas fluem, né? Quando você obedece, quando você escuta a voz de Deus e obedece. Onde que você escuta a voz de Deus? É na palavra de Deus. Se você tem alguma coisa para ouvir do Senhor, leia a Bíblia, Ele vai falar para você. Abra os seus ouvidos para ouvir o que Deus tem para te dizer e obedeça ao que Ele está te falando. Se Ele está pedindo para você sacrificar alguma coisa, ok, é você com Ele que sabe. Mas assim, não fique esperando Deus vir e te pedir, não, querido, faça isso. Não, sabe, tenha um coração disposto a obedecer, mesmo que o Senhor não te peça. Por quê? Porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Simplesmente porque não te convém, ou simplesmente porque você ama Deus. Deixa o Espírito Santo fazer o que Ele tem que fazer em você. Deixa Ele agir do jeito que Ele quer agir em você, porque vai ser melhor. É tão maravilhoso você ser guiado pelo Espírito Santo, é tão maravilhoso você obedecer e você olhar lá na frente e falar assim, obrigado, porque se não fosse a sua palavra, se não fosse a obediência que o Senhor me ensinou na tua palavra, eu não estaria aqui hoje. As pessoas veem isso, as pessoas veem essa alegria dentro de você, essa beleza dentro de você, essa coisa bonita. A obediência, ela gera vida na gente, sabe? A Bíblia diz que Jesus, ele obedeceu até a morte. Ele só foi fiel, ele só obedeceu, ele cumpriu aquilo que ele tinha para fazer. E se não fosse a obediência de Jesus, nós não estaríamos aqui. Se você pesquisar na Bíblia Online, acho que é mais fácil, você colocar a palavra obedecer lá, gente, aparece trilhões de versículos com a palavra obedecer. Eu escutei esses dias de uma pastora, ela falando assim, gente, tem algumas palavras da Bíblia que elas não estão lá à toa. E é verdade. Não aparece na Bíblia obedecer-lhe, eu te obedeço 300.000 vezes à toa. Você vai ver muitos versículos que falam sobre obediência. Leve em consideração na sua vida ser obediente. Se Deus falar uma coisa pra você, obedeça. Não pensa duas vezes, obedeça. Sabe o que eu desejo pra você hoje? Que você tenha um coração disposto a obedecer. Obedecer aquilo que Deus está falando pra você. Obedecer a palavra dele em primeiro lugar, né? Obedeça ao que Deus está dizendo na palavra e, a sua vida vai ser completamente transformada. Não porque a gente merece, porque a gente não é merecedor de nada, mas porque a graça dele está sobre nós. A partir do momento que eu comecei a obedecer certos princípios de Deus na minha vida mudou. Eu deixei de negociar. A gente negocia muito as coisas. E a gente é brasileiro, é pior ainda, porque brasileiro tem aquele jeitinho brasileiro, né? Enfim. Mas assim, não negocie.
Não tente negociar com Deus. Não tente fazer as coisas da sua maneira. Simplesmente obedeça. Faça o que você tem que fazer, o que Deus chamou você para fazer. A sua vida vai ser outra. Bom, se você gostou desse vídeo, clique em gostei, tá? Tem uma mãozinha aqui assim. Clica em gostei. Se inscreve aqui no canal, gente. Você tem que se inscrever aqui no canal. Se inscreve para você receber os próximos vídeos. Compartilha esse vídeo com seus amigos, com suas amigas, com a sua família, com seu irmão, com seu tio, com seu pai, com seu papagaio, com quem você quiser, para que ele seja abençoado, tá? Assim como você foi, eu creio em nome de Jesus. Tá bom? É isso. E mais uma vez eu digo aqui que a beleza do evangelho invada o seu ser, transformando você na pessoa mais bonita que existe. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!